Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um vídeo novo no canal para a nossa edificação. A palavra de hoje é sobre a cruz maldita, sua história. O símbolo universal da fé cristã, queridos, não é a manjedoura, e sim a cruz. Mesmo assim, muitos não entendem o significado dela e nem o motivo disso. Embora a Bíblia não descreva com detalhes o instrumento sobre o qual Jesus morreu, ao longo de pesquisas e indícios arqueológicos, podemos afirmar que Jesus foi posto para morrer em uma cruz. O estudo de hoje é extraído da Semana de Oração da TV Novo Tempo, que tem por título A História de Jesus, e foi dirigido ali pelo pastor arqueólogo Rodrigo Silva. Antes de falar desse assunto, eu te lembro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal, e eu ainda desafio a você a em 3 segundos você dar o seu joinha, tocar no sininho para receber novidades e também compartilhar esse estudo nos seus grupos, nos seus links, ok? Então, queridos, pois bem, veremos então o que é a cruz, o que foi e como foi a crucificação naqueles dias. Vamos tratar sobre esse assunto hoje, ok? Preste atenção. A palavra stauros no grego original algumas vezes foi usada para descrever uma estirpe, né? É uma estirpe simples, outras vezes uma forma complexa de uma cruz. Stauros também poderia ser um instrumento de tortura, talvez no senso do latim, o nome sugere aí patibulum, né? O qual saberemos mais adiante o que significa essa palavra patibulum. A cruz tomava a forma de um T, que do latim era chamada cruz comissa, mas também ela tinha a forma de um X, que era chamado no latim de cruz imissa. A cruz, formada por 2 travessas cruzadas, ela teve a sua origem na antiga Caldeia, região sul da Mesopotâmia, local que atualmente estão localizados hoje o Iraque, a Síria e a Turquia. A cruz era usada nessa região e em terras adjacentes, incluindo o Egito, como símbolo do deus Tanur. Por quê? Por causa da inicial do seu nome. Então vinha essa cruz que era chamada cruz imissa. Embora os romanos não tenham inventado a crucificação, eles a aperfeiçoaram-na como uma forma de tortura terrível até pena de morte. Por volta do meio do 3º século da era cristã, as igrejas tinham deixado ou tinham pervertido certas doutrinas da fé cristã, e uma das coisas que foram incrementadas foi o uso da cruz. Assim, queridos, vemos que o símbolo mais comum no cristianismo foi um símbolo que de longe antecedeu Jesus e também antecedeu o cristianismo. A morte por crucificação, ela foi inventada pelos persas entre os anos 539 a 533 a.C. Os romanos, porém, a popularizaram. Ela era utilizada para punir escravos rebeldes, criminosos, violentos, subversivos políticos. Porém, Constantino, o primeiro imperador supostamente cristão, já falamos sobre ele em alguns outros vídeos, ele aboliu a crucificação no Império Romano no ano de 337 depois de Cristo. A cruz se tornou símbolo cristão na Idade Média. Aí da Idade Média para cá atingiu todas as religiões. O método da crucificação ainda é usado em alguns países, por incrível que pareça. Por exemplo, lá no Sudão, onde cerca de 90 pessoas são crucificadas todo ano. Mas, queridos, a primeira imagem de uma cruz foi encontrada por arqueólogos, e essa imagem da arqueologia ela data de mais de 2000 anos. Após a morte de Jesus, por um tempo ainda se continuou muitos desaforos, muita chacota sobre a crucificação.
Aí entra Tertuliano. Quem foi Tertuliano? Um político e autor das primeiras fases do cristianismo. Foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Ele também foi um grande combatente das heresias de sua época. Seu nome original era Quintus Septimius Florens Tertulianus. Ele nasceu na cidade de Cartago, na Tunísia. Na época dele, os cristãos eram acusados de adorar o deus cavalo. Por isso, dá para entender melhor uma imagem encontrada e considerada a imagem da cruz mais antiga do mundo. Ela foi encontrada na cidade de Palatino, em Roma, onde existia ali uma escola primária. Talvez você esteja aí acompanhando essa foto, esse grafite aí na sua tela, né? Esse grafite foi feito por alunos daquela escola e tem quase 2000 anos. Nota-se que esse desenho foi feito por uma criança para ridicularizar uma outra criança cristã. E na gravura, mesmo contendo erros de escrita, dizia assim: Alexamenos adora a Deus. Esta é a gravura da cruz mais antiga que já foram encontrada. Claro, depois daí foram surgindo outros desenhos de cruzes de vários tipos e modelos, significados diversos. Como, por exemplo, vamos ver alguns, né, conforme até a Bíblia relata. O primeiro é a cruz egípcia. Ela também é chamada de Ansata Ankh. Era um símbolo muito importante para os antigos místicos, porque para eles simbolizavam vida. Tem também a cruz ancorada. Ela é citada no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículos 18 e 19, como a âncora da nossa alma. Tem também a cruz videira. Ela surgiu depois das palavras de Jesus em João 15, versículo 1, quando Jesus diz: eu sou a videira. Tem também a cruz tal. Essa cruz, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão, está lá registrado no capítulo 9, versículo 4 do livro do profeta Ezequiel, onde um anjo marcou o povo de Jerusalém com a letra T, a fim de protegê-los do perigo. Então surgiu essa cruz com o formato da letra T. Tem também a cruz com a meia-lua. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, aparece uma mulher vestida de sol com uma lua em seus pés. Alguns sacerdotes diziam que ela representava o batistério, ou até mesmo representasse o berço de Belém. Daí, por causa dessas representações, eles criaram a cruz com meia lua. Mas tem também a cruz trevolada. Ela tinha um formato de um trevo, pois era para simbolizar regeneração. Ela servia como símbolo dos cavaleiros de Malta. Existe também a cruz com pétalas. Ela foi encontrada no homofório. Homofório era um tipo de vestimenta litúrgica usadas por bispos dos ritos orientais. E nesse homofório foi encontrada essa cruz, também nas vestes de São Gregório Taumaturgo e também na Catedral de Santa Sofia, na Ucrânia. Existe também a cruz com gotas. Ela foi criada para simbolizar as gotas do sangue de Cristo e ela é usada em muitos monastérios antigos. A cruz de Santo André é usada desde o 2º século, pois foi esta cruz que o apóstolo André também terminou os seus dias crucificado nela. A cruz potensada era usada nas decorações das antigas igrejas e nas vestimentas de 3 santos católicos: São Basílio, São Gregório e São João Crisóstomo. Tem a cruz grega. Segundo a tradição, quando o príncipe Volodymyr foi batizado na cidade de Kherson, na Ucrânia, ele trouxe e colocou essa cruz na margem do rio Dnipro. A cruz hoje é mantida na Catedral de Santa Sofia, na Ucrânia. E queridos, quanto ao crucifixo, a cruz com o corpo de Cristo nela, a sua devoção ela teve início em 1519, quando houve um incêndio numa igreja romana e somente o crucifixo ficou intacto.
Segundo a agência de notícias do Vaticano, em 1522, esse dito crucifixo foi carregado pela primeira vez nas ruas de Roma, a pedido para que viesse por fim a uma peste que estava assolando o país. Ela também é chamada pelo catolicismo romano como a cruz episcopal ou cruz patriarcal. O crucifixo começou a ter destaque no segundo século. A polêmica entre catolicismo e cristianismo sobre o crucifixo se deu pelo motivo de que os cristãos não adotam o crucifixo porque a atenção do cristão está mais voltada na ressurreição de Cristo. Já os católicos usam como forma de lembrar nossa culpa no sacrifício vicário. Porém, queridos, o mais importante disso tudo é não ter crucifixo, mas sim levar Cristo fixo em nossos corações. Certo? Quando se começa a prática da crucificação em Roma? A crucificação ela teve início no primeiro século antes de Cristo em Roma e eles adotam como pena oficial para os não romanos, certo? O arqueólogo grego Vasílios Tisaferi diz que a crucificação não era uma forma de execução e sim de castigo. Os romanos crucificaram milhares de pessoas. E mesmo em milhares de crucificados, nunca tinham encontrado ossos deles em sepultura. E a razão é muito simples por causa disso. De acordo com a legislação romana, uma pessoa que morresse crucificada, ela não tinha o direito de ser sepultada. Ela não tinha uma sepultura digna, então o corpo era jogado em uma espécie de piscina de areia e essa piscina de areia era chamada de putelesco. Dessa raiz aí foi que veio a palavra para o nosso português hoje, putrefação. Era por isso que os arqueólogos não encontravam ossos de crucificados. E foi por esse motivo que muitos colocaram dúvidas sobre o sepultamento de Jesus. Por ele ter sido crucificado, muitos achavam que era um mito da Bíblia, porque crucificados não eram sepultados. Até, queridos, que no ano de 1977 aconteceu um achado arqueológico interessantíssimo em Israel. Foi depois da Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, a terceira guerra árabe-israelense que ocorreu em 1967. Foi num assentamento judaico no subúrbio de Jerusalém chamado Givat Hantá. Nesse assentamento, queridos, que interessante, ali foi uma das primeiras construções que os israelenses fizeram depois da tomada de Jerusalém após a Guerra de 6 Dias. Os judeus tomaram Jerusalém, que agora pertencia ao Estado de Israel, e era hora de construir assentamentos. Foi então que surgiu esse bairro chamado Givat Hantá. Enquanto os tratores estavam trabalhando ali, eles bateram numa laje feita de pedra e quando eles abriram aquela laje, eles perceberam que ali existia um túmulo do primeiro século. Verdade. Primeiro século. E quando eles abriram, encontraram ali vários ossuários de uma família ali existente. O que é ossuário? Ossuário é um baú ou uma caixa, mas também pode ser nome dado a um edifício, a um poço, a um local feito para servir como local de descanso final para corpos e esqueletos humanos. Eles são frequentemente usados onde o espaço do sepultamento é muito escasso. Um corpo era embalsamado, enrolado como uma múmia, colocado em uma tumba. Depois de alguns anos, os restos do esqueleto são removidos, colocado num ossuário ou ossário, que é a pronúncia latim para ossos. E isso tudo acontecia dentro de um mesmo sepulcro. O espaço muito reduzido, ocupado por um ossuário, significava mais espaços possíveis para armazenar outros restos mortais, E claro que os caixões originais de hoje não teriam condições de ocupar um único sepulcro.
certo? Tinha um lugar de guardar um corpo que ficava ali numa média de pelo menos uns 2 anos. Depois algum familiar vinha, colhia os ossos e colocava nesses baús chamados ossuários. Ocupava menos espaço, a tumba estava pronta para receber, se necessário, outro corpo. Tá dando para entender? Isso porque os judeus sempre acreditavam na vida após a morte e na ressurreição. Certo? Voltando ao achado no assentamento em Givat Hantar, então, eles encontraram aquele túmulo e quando eles abriram, encontraram ali vários ossuários. Você já sabe o que é um ossuário. E ali era um túmulo de uma família toda. Até então nada demais, porque volta e meia eles encontravam ossuários em Israel. Porém, queridos, aquele túmulo chamou a atenção dos arqueólogos. Lá eles encontraram um ossuário no qual tinha um nome escrito em hebraico do indivíduo que havia morrido e seus restos mortais estavam ali. O nome que tinha naquele ossuário era Yehohanan, filho de Angacol. Yehohanan significa para nós hoje Jonathan. Mas quem seria aquele moço? Não se sabe. O que se sabe é que era um rapaz entre 20 a 25 anos de idade, não muito alto, pelo menos o trabalho logístico que fizeram com os ossos deu para saber que não era um rapaz dado a muito trabalho. Então, juntando as peças do quebra-cabeça, o tipo de ossuário, contendo o nome dele, o título do túmulo, indicavam que aquele rapaz era um jovem de classe média, né? Classe média alta, e o túmulo dele estava junto com outros familiares. Porém, o que mais chamou a atenção dos arqueólogos foi quando eles abriram a tampa do ossuário de Yehohanan. Viram ossos muito bem preservados e então eles encontraram uma parte do osso do calcanhar do rapaz atravessado com um prego, né? Como você vê nessa imagem aí na sua tela. A ponta do prego, se você perceber, estava entortada como de costume na crucificação. Olha aí, eles fizeram a data do DNA e todos os ossos dentro do ossuário do rapaz souberam que eram todos do mesmo indivíduo, era de Yehohanan. Mas por que eles tiveram que fazer o teste do DNA dos ossos? Porque, queridos, era de costume os judeus guardarem pregos de crucificação como amuletos de boa sorte, como uma prática comumente judaica. O povo judeu era muito supersticioso. Por isso, lembre aí comigo que quando Jesus caminhou sobre as águas em direção aos apóstolos, de dentro do barquinho eles gritaram: "Meu Deus, lá vem um fantasma!" Por quê? Eles tinham muito medo de tudo. Isso foi herança da cultura grega que trouxeram para os judeus a ideia da imortalidade da alma. Essas ideias platônicas dos judeus. Então foi por isso que os arqueólogos fizeram o teste de DNA para ter certeza que aquele osso com prego era realmente parte do esqueleto ou se fora colocado ali por superstição. Porém, de fato, aquele osso era do rapaz chamado Yehohanan. O que se conclui, queridos, é que ele fora crucificado. E esse caso se tornou notório na arqueologia porque fugiu à regra onde crucificados não poderiam ser dignamente sepultados. Então isso mostra que a Bíblia não se engana quando relata que Jesus também crucificado foi sepultado. Está dando para entender a lógica, queridos? Essa foto que vocês estão vendo aí na tela é a foto original do osso do calcanhar de Yehohanan. Tem até uma prótese aí do lado para mostrar como ficaria também, mais ou menos. Tem até um raio-x do osso. Esse achado também nos faz entender como era a forma de crucificação nos tempos romanos. O arqueólogo Vasílios Tisaferri, um dos que examinou todos os ossos de Yehohanan, porque ele, Vasílios, ele é professor na área de medicina forense, e junto com outros arqueólogos eles fizeram um levantamento logístico de como seria a crucificação e a provável postura do indivíduo na cruz. E o que mais prevalece é de que os calcanhares eram fixados na lateral da cruz, como você vê aí nessa imagem. Querido, sendo assim, nesse momento eu o convido
a raciocinar comigo, principalmente o amigo que é católico, que está me assistindo agora. Retire da sua mente toda a imagem que você tem sobre a crucificação. Por um momento, retire de sua mente a imagem de quadros, crucifixos, pois a crucificação de Jesus foi algo muito mais horroroso, pavoroso, dantesco, muito mais do que a gente possa imaginar. Algumas pessoas criticaram o filme A Paixão, um filme do ator Mel Gibson, dizendo que era muito violento, mas, meus queridos, ele não foi um filme violento, ele foi um filme realista. E, de todos os filmes que eu já assisti, desde o mais famoso da Cruzada Estudantil, baseado no Evangelho de Lucas, o de Mel Gibson foi o mais que se aproximou da verdade. Imagine o inferno todo instigando os soldados a serem mais cruéis, violentos, tentando fazer com que Jesus desistisse daquilo tudo, desistisse de nós. Então, se a crucificação era terrível, ela ficou mais horrível ainda. Imagine toda a humilhação, a tortura, dores que Jesus passou, cansado, ferido, totalmente despido. Isso mesmo que eu falei, totalmente nu. Porque a crucificação não era como vimos nos filmes, ou crucifixo, onde se cobriam suas partes íntimas com um pano enrolado na cintura. Não era assim não, meus queridos. Eles ficavam totalmente nus. E por ampliar a crueldade, os romanos ainda tinham alguns atos mais atrozes. Alguns crucificados tinham as suas genitálias pregadas na madeira. O quadro é muito mais dantesco, terrível do que você imagina. É por isso que a Bíblia diz que não havia formosura em Jesus na cruz. Pois bem, continue a nos acompanhar em nosso canal e aguarde a sequência desse estudo em um segundo vídeo sobre o assunto A Cruz Maldita. Aguarde, se você se inscreveu e acionou no sininho, logo logo você vai receber a sequência desse estudo. Continue ligado. A você que não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, e que você cresça conosco sobre esses estudos, aumente a sua fé, o seu conhecimento na palavra de Deus. Então, até o nosso próximo vídeo.